és bom. Bom dia, querida igreja. Bom estarmos aqui para louvar e agradecer o nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé para louvarmos. Não precisamos de coisas extraordinárias acontecendo na nossa vida para dizermos que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que Deus é maravilhoso. Vamos nos colocar em pé para cantar, por favor. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou.
cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. É que eu possa descansar, salvo além do rio. Sim, na cruz. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. É que eu possa descansar, salvo além do rio. Eu quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que eu possa descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que eu possa descansar, salvo além do
igreja. Bom dia. Que bom. Bom vê-los, bom ouvi-los, bom tê-los em culto presencial na casa do Senhor. Quando eu penso nesse outono que nos convida a adorar o Senhor, quando andamos pela rua, né? Com essa cor que o outono nos mostra, me encanta poder adorar o Senhor e pensar que tudo isso foi o Senhor quem fez, para a nossa alegria. E nesta manhã, vendo as famílias juntas, as crianças, os filhos, pais, me enche o coração, esperando que o Senhor traga aqueles que estão esperando a pandemia passar, para esse ajunto presencial. As Escrituras nos diz, em Colossenses 3, capítulo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Estamos em culto? Estamos. Vamos fazê-lo em nome de Jesus. Quando cantamos dessa cruz de Jesus, é a cruz da vitória, porque o nosso Senhor está vivo. Oremos. Pai, que privilégio chegar à Tua presença, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E aqui entrarmos como igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, agrupamento esse que o fazemos em nome daquele que venceu todas as coisas, que o véu se rompeu, e nós chegamos à Tua presença pelos méritos da cruz de Jesus. Obrigada, Senhor, que privilégio é o Senhor nos receber em audiência. E nós pedimos nessa hora que a graça do Senhor venha a tomar as nossas vidas mais uma vez, indelevelmente nas Tuas mãos. Tanto a nós que estamos aqui em culto presencial, como para os que estão através da mídia ouvindo ou ouvirão essa mensagem. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja entre nós e em nós, e que o sangue de Cristo Jesus nos santifique e nos purifique de todo o pecado. Senhor, chegamos aqui hoje, reconhecemos que o Senhor é Deus, e se há em nós alguém que está cansado por algum fardo da vida, por alguma tristeza, por alguma aflição, por alguma necessidade emocional, física ou espiritual, algum desencontro no lar, algum problema em família, precisa de saúde, Deus, vem em nome de Jesus tirar qualquer coisa, qualquer parede, e que o Senhor reine em nós e entre nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor da igreja possa abençoar cada enfermo que tem pedido oração. Alguns já estão vendo os resultados dos remédios, orientação médica, das cirurgias que passaram. O Senhor sabe, a nossa lista é grande, e obrigado porque nós temos clamado e entregue cada dia no Teu altar, e nesta manhã o fazemos mais uma vez. Visita cada enfermo em nome de Jesus, que o tratamento, que os remédios, que os médicos sejam sábios e possam abençoar a cada um que está precisando. Senhor, clamamos em nome de Jesus, a família da Vanice Vitoriano, que passa pelo luto da perda da avó ontem, a vovó que subiu para a Tua presença. Nós pedimos consolo a Vanice, a família, os familiares no Brasil, que a Tua presença seja maior que a dor, maior que a tristeza, e que o Senhor possa enxugar toda lágrima.
Senhor, nós queremos pedir pela administração da Tua igreja, pelos que trabalham, pelos que Te servem, que o façam com alegria, no poder do Teu Espírito. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe o nosso pastor, que ele seja sempre ungido pelo Senhor na liderança espiritual da Tua igreja, e que nossas vidas sejam em sujeição, para que a graça e a paz do Senhor reine entre nós. Nós pedimos que a Tua palavra hoje alcance cada coração, que cada mente seja como uma boa terra, e que o Senhor fale conosco, traga alguma coisa que ainda talvez não percebêssemos antes, e que a semana seja de vitória para a glória do Teu nome. Visita cada família, pai, mãe, crianças, adolescentes, jovens. Permita que os casais já maduros possam conviver e viver extremamente em amor. Abençoa, Senhor, cada criança, que seja sábio, cada adolescente, cada jovem, em fazer escolhas sábias na escola, no brincar, nas mídias, onde eles têm o mundo nas suas mãos, que sejam sábios, Senhor, para que possam fazer escolhas que venham ajudá-los a formar homens e mulheres fortes para essa geração vindoura. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe as viúvas da Tua igreja e os sós, seja jovens solteiros ou sejam viúvas, que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Fala conosco, Senhor, traz paz à nossa família, traz paz à Tua igreja, traz paz ao nosso coração. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão Wagner tem uma palavra à nossa igreja nesta manhã, e vamos ouvi-lo. Agora foi? Era eu que errado, viu? Eu que estava apertando o botão errado aqui. Dia 21 de novembro, nós teremos a nossa assembleia ordinária. Essa assembleia ela é exclusiva para membros da igreja. Tá? Se você já é membro da igreja, você pode participar. Você deve participar. Então, será às 15h. Porém, ela funcionará como funcionam os cultos. Então, a pessoa, o irmão, a irmã, tem que se inscrever para a assembleia. Como faz para o culto? Preencher aquela auto-check e se inscrever. E nós vamos disponibilizar os canais de inscrição em breve. E essa inscrição deverá ser feita até o dia 18 de novembro. Alguns dias antes da data marcada. Por que isso? Porque se tiver mais de 60 pessoas, que é a nossa capacidade máxima, seguindo os protocolos da autoridade de saúde, nós teremos que marcar outra data ou ver o que faz, porque a gente não pode ter mais de 60 pessoas dentro do templo, dentro da nossa estrutura, bem como nós não podemos tolir o direito de nenhum membro de participar da Assembleia. Então, se tiver já 60 pessoas inscritas e tiver 61, esse 61 não pode perder o direito dele de participar da Assembleia. Então, nós estamos seguindo o protocolo, mas também a gente tem que ver o direito do membro de participar da Assembleia. Então, a gente vai tentar fazer a Assembleia, se tiver mais inscrições do que a gente pode suportar no dia, a gente vai cancelar essa convocação que eu estou fazendo hoje. Tá? Então, o canal de inscrição será por link ou por telefone, enfim, a gente vai disponibilizar para vocês informar melhor, ok? Então, dia 21 de novembro, assembleia para os membros, tá? Inscrição para a assembleia até o dia 18 de novembro, que vai ser na mesma semana, na quarta-feira do dia que a assembleia for ocorrer. Essa assembleia é uma assembleia que a agenda está colocada nos murais da igreja.
Essa assembleia é uma assembleia que vai tratar do que foi a questão financeira, relatório financeiro do que teve até agora em 2020, vai aprovar o orçamento para 2021 e vai também eleger a comissão de indicações, que é aquela que vai preparar as eleições que ocorrerão na primeira oportunidade do ano seguinte, de 2021, para a diretoria estatutária e executiva de 2021. Então, essa é a agenda dessa reunião, dessa assembleia. Todos participem, é importante a participação de todos os membros e orem para essa assembleia, por causa dessa questão nova do Covid, que a gente tem que respeitar aí a limitação de 60 pessoas no evento. Obrigado. Obrigado, irmão Wagner. Para quem não está acostumado à Igreja Batista, talvez pergunta por que assembleia, por que orçamento, por que eleição de indicações. É que na Igreja Batista nós gostamos de fazer tudo com transparência. As ofertas e dízimos que os irmãos dão nos cultos, a igreja volta um orçamento e não gasta além daquilo que a igreja aprova gastar. Não é como muitas igrejas que tem por aí, que o pastor recebe o dinheiro e você não sabe o que acontece. Aqui o pastor não cuida dessa parte administrativa, o pastor cuida da parte espiritual. E são os membros eleitos pela igreja que assumem essas posições, como de presidente, secretário, tesoureiro, e tantos outros cargos que a igreja tem, são vocês que elegem. E debaixo dessa eleição eles trabalham, e o orçamento também é apresentado e a igreja aprova ou não aprova. Mas a igreja trabalha dentro daquilo que foi aprovado, de forma que, e todo ano, na Assembleia de Janeiro, se dá relatório, tudo com transparência, para que os irmãos saibam que aqueles que trabalham devem contas a vocês e a Deus e fazem tudo de maneira correta. E assim a igreja tem caminhado de maneira que Deus é glorificado. Só uma palavrinha para explicar. Nós temos 104 membros, por isso que o irmão Wagner está com essa luta, porque a Covid não permite que tenha mais de 60 no templo, e nós temos 104 membros, e por isso precisamos das suas orações para Deus estar dirigindo tudo. Como explicamos domingo passado, nós temos no momento dos dízimos e ofertas, que os irmãos saiam pelo corredor do meio, venham até o ofertório, aqueles que têm dízimos ou ofertas para entregar, e depois façam a volta pelo canto e volte ao seu lugar. Não volte pelo caminho do meio para não encontrar com o outro, senão não adianta distanciamento de 2 metros, não é? Então, observe o distanciamento, venha até aqui e volte por lá e volte ao seu lugar. O que está na ponta, vamos dizer assim, o João Pedro, que está ali na ponta, ele sai pelo lado dele, o João Pedro, você vai lá por trás, vem aqui, se você tem oferta, não precisa vir só porque o pastor está falando. Vem aqui, põe a sua oferta e aí volta para o seu lugar. Às vezes assim a gente faz uma coisa que já fizemos no primeiro culto, funcionou muito bem e não tem forma de a gente quebrar as regras de distanciamento necessário. E o mesmo com a celebração da ceia do Senhor. Colocamos cálices individuais, com o pão e o vinho, e em distância que você pode olhar daí, você pode pegar o seu sem tocar no do outro. E faz o mesmo percurso, como nós falamos, e volte ao seu lugar. Quando todos estiverem servidos, então nós celebramos a ceia. Durante a ceia, antes da ceia, na mensagem, eu vou explicar melhor como isso funciona. A minha oração é que esse culto seja de inspiração para todos vocês. Que todos tenhamos um verdadeiro encontro com o Senhor, marcante na nossa vida, que durante a semana nós possamos levar os reflexos desses momentos, nos acompanhando, nos encorajando, nos animando a testificar dessa fé que temos em Cristo, que tem abençoado nossas vidas e nossas famílias. Se o irmão, a irmã, tem dízimo ou oferta a consagrar neste momento, poderá fazê-lo ao som do instrumento, nós vamos dedicar ao Senhor.
Convido o irmão Fernando a orar consagrando esses bens ao Senhor, por favor. Põe a voz forte aí para todos ouvirem, então. Amém. Amém. A nossa mensagem de hoje tem como tema em memória de mim. Esse mim é Jesus. Jesus disse em memória dele. E o texto bíblico que vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 30 e vai aparecer na tela para que vocês possam acompanhar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 30. Assim escreveu o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pai, tendo lido a Bíblia, a tua santa palavra, minha súplica ardente é que o teu Espírito Santo, e tão somente o teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Que o pastor seja um mero instrumento, mas a voz do Senhor venha testificar com o nosso espírito os ensinos que o autor, o Senhor mesmo, o autor da Bíblia, tem para nós nesta manhã. Fala ao nosso coração, Pai Santo, é o que eu lhe suplico humildemente no santo e glorioso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. O que vou falar hoje são princípios e ensinamentos básicos sobre a celebração da nossa comunhão, a ceia do Senhor. A nossa comunhão, se você vai a capítulo 10, versículos 15 em diante, a Bíblia fala que o pão que partimos, o cálice que tomamos, é a nossa comunhão no corpo de Cristo. Então, esta comunhão que celebramos, chamada a ceia do Senhor, tem ensinamentos bíblicos para que nós possamos seguir e saber como celebrar. No meio cristão, chamado cristão, e muitas vezes tem tanta diversidade que as pessoas ficam confusas sobre qual o significado da ceia do Senhor. Há pessoas que pensam que quando vão comer o pão ou tomar do cálice, aliás, não são todas as religiões que o povo toma do cálice, a religião que somente o sacerdote toma do cálice. O povo come a hóstia ou o pão. Mas a Bíblia diz que nós devemos comer do pão e do cálice. Agora, há uma interpretação que quando você toma do cálice ou come do pão, você entra num estado de graça. Eu estou falando disso porque eu vivi essa experiência durante a minha infância até a juventude. Só que a Bíblia está dizendo que não, que você tem que estar debaixo da graça de Deus e em condição espiritual para participar. Você não vai estar num estado de graça porque participou. Ao contrário, se você não estiver em condição espiritual de participar, você está num estado de desgraça. Porque no versículo 30, Paulo fala que em Corinto,
havia muitos crentes fracos, doentes, e até pessoa que dormia espiritualmente, por causa que tomava a ceia de maneira leviana. Isto é, não discernindo o corpo do Senhor, isto é, não discernindo quão grande foi aquele sacrifício e o que a ceia representa. Há uma variedade de interpretações, e talvez você conheça algumas delas. Uma, por exemplo, é a da transubstanciação, que é a doutrina romana. A transubstanciação crê literalmente no que Jesus disse: isto é o meu corpo. E eles entendem que então o pão se transforma no corpo de Jesus. Isto é o meu sangue, que o suco do vinho se transforma no sangue de Jesus. Mas não é isso que Jesus disse. Há a doutrina protestante, de Calvino, Lutério, Zwinglio, que fizeram o movimento protestante, que saíram da Igreja Católica. Eles não creem na transubstanciação, eles creem na consubstanciação. Eles creem que Jesus está no pão e que Jesus está no vinho. Não que transforma, mas ele como que incorpora no pão e no vinho. E há a doutrina bíblica, que é aquela que o apóstolo Paulo diz: porque eu vos ensinei aquilo que recebi do Senhor. E o que nós, crentes batistas e outras denominações também fazem, é procurar seguir aquilo que ensinou o Senhor, e não adaptar as coisas à nossa comunidade, ou aquilo que seja mais fácil, ou aquilo que seja mais agradável, ou aquilo que dá uma expressão mais mística, e você sente que você vai ser mais espiritual porque você participa. Não. Paulo diz: porque aquilo que eu vos ensinei é o que eu recebi do Senhor. E a igreja não tem direito de ensinar nada que o Senhor não ensinou. A igreja não pode ser a igreja ao gosto do freguês, porque a igreja não é para freguês. A igreja é o povo remido pelo sangue de Jesus. Ela não está para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, porque essa celebração foi Jesus que instituiu. E se você conhece um pouco do Novo Testamento, você vai ver que Jesus iniciou o seu ministério público, isto é, o ministério entre as pessoas, só depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lá ele passou 40 dias e 40 noites, foi tentado em tudo pelo diabo e não pecou. E depois ele saiu anunciando o evangelho do reino de Deus. Assim ele começou o seu ministério, e assim o cristão começa o discipulado. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, se ela quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, tem que seguir o caminho do Mestre. O apóstolo São Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. E é assim: mestre é aquele que ensina e discípulo é aquele que segue. Então, começamos também o nosso andar com Jesus pelo batismo. E o batismo é uma coisa que a igreja deve observar até que Jesus volte. Porque em Mateus 28, de 18 a 20, a Bíblia diz assim: o Senhor disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o batismo é uma coisa que a igreja tem que fazer até que Cristo volte. Não é uma coisa obsoleta, antiquada, não. Tanto é que Deus usou os elementos mais simples para que alguém possa ser batizado: água. E o sepultamento para o mundo, para a vida velha na água, e eu sair da água como ressurgir para uma nova vida. E quando Jesus encerrou o seu ministério público, ele celebrou a última Páscoa dos judeus e instituiu a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Porque em 1 Coríntios a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. João, o Batista, diz ali no capítulo 3 do Evangelho de João, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, ele foi oferecido pelo meu e pelo seu pecado. E nós devemos celebrar a ceia até que ele venha, porque no versículo 23 desse capítulo 11 que eu li, o apóstolo Paulo falou que nós devemos celebrar a ceia, porque todas as vezes que o fizermos, anunciamos a morte de Cristo até que ele volte. Isso não é uma doutrina que Paulo inventou. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que voltaria. Em João capítulo 14, do versículo 1 a 3, quando Jesus disse que ele haveria de ser morto e pagar o nosso pecado na cruz e que ele subiria ao céu, os discípulos ficaram muito tristes. Mas ele explicou, se eu for, eu vou preparar-vos lugar. Como querendo dizer, se eu não for, se eu fizer o que vocês querem, eu não poderei preparar lugar no céu. Mas se eu for, não é que ele tinha dúvida que ia, mas ele estava mostrando as condições. Ele disse, se eu for, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu preparei lugar. Eu irei e voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então veja, Jesus prometeu que voltaria. Quando Jesus, depois da ressurreição, foi visto por mais de 500 testemunhas, como diz 1 Coríntios capítulo 15, e os discípulos, mais de 500, olhando ao céu e Jesus subindo ao céu, diz que os anjos de Deus apareceram e disseram, varões galileus, isto é, rapazes, jovens galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará. Atos capítulo 1, versículo 11, pode ver. Voltará com a trombeta de Deus e a voz do arcanjo. Vocês verão voltando nas nuvens. E se você vai a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que Paulo está ensinando na celebração da ceia é que nós temos que fazer em memória de Cristo. Um memorial não se transforma no evento que o memorial lembra. Um memorial não se transforma na pessoa que nós fazemos em memória dela. Por exemplo, ali tem uma placa que foi feita em memória de alguma pessoa que foi membro dessa igreja no século passado. Naquela janela tem outra, um memorial. Atrás tem aqueles quadros que, se você não sabe, os soldados da Primeira Guerra Mundial que foram membros dessa igreja. Ali está a lista dos que morreram e não voltaram e dos que voltaram. É um memorial, mas não se transforma no soldado. Quando Jesus diz, em memória de mim, não quer dizer que o pão vira corpo de Cristo, e que nem que o vinho, mas é em memória. Jesus estava usando uma forma de metáfora. Como quando você vai ao Evangelho de João, no capítulo 6, você vê lá no versículo 35, que Jesus diz que eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, jamais terá fome. Ele estava falando em termos espirituais, e ele falou que ele era o pão, mas o corpo dele estava ali presente. Aqui na ceia ele fala, isto é o meu corpo, mas ele estava com o corpo presente. Ele estava usando uma simbologia. Quando em João 8, versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qualquer um via que ele estava no corpo dele. Ele não iluminava igual uma lâmpada acesa, mas ele diz a luz no sentido que ele veio do céu para nos guiar no caminho de Deus. Isso é João 8, 12. Se você vai a João capítulo 10, versículo 9, o Senhor diz que Ele é a porta das ovelhas. E você não vai pegar Jesus e abrir como uma porta. Você entende que Ele é a porta para as ovelhas irem ao caminho do céu. Quando você vai a João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. E você não vai pensar que Jesus vai deitar no chão para você pisar por cima dele como um caminho. Ele está dizendo que Ele é o caminho para o Pai. Quando chega em João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E você não vai pensar que Jesus é uma árvore. Ele está usando de metáfora. E aqui também, o pastor não está desmerecendo a celebração da ceia, para que você pense, bem, eu sempre criei que quando eu tomasse, eu entraria num estado de graça. Não. O apóstolo Paulo disse,
porque foi o que eu recebi do Senhor, o que eu lhes ensino. E a missão da igreja de Cristo é ensinar o que o Senhor ensinou e não acrescentar nem tirar nada. E o pão, então, não se transforma no corpo, mas ele representa o corpo. E por representar, por ser em memória do sacrifício de Cristo no meu lugar, em memória de que não é memorial de um defunto que morreu, que você faz a lembrança. Não, ele ressuscitou e foi para o céu. Ele diz que vai voltar. Por isso diz que devemos celebrar até que ele volte. E ele, em Mateus capítulo 26, quando ele acabou de instituir a ceia, ele disse: digo-vos que a partir de hoje não tomarei mais desse cálice, até que o tome quando voltar na glória de meu Pai junto com vocês. Veja, toda a promessa é para a igreja saber que o mundo passa, e os seus prazeres, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O memorial é para nos trazer à memória em quem nós estamos, e quem nós somos aos olhos de Deus. Nós somos a igreja de Cristo, o povo remido pelo sangue do Cordeiro, todo aquele que já entregou a vida a Jesus, é claro, porque a carta aos Coríntios foi escrita a uma igreja, não era para o povo da cidade de Corinto. E a mensagem da ceia do Senhor também é para o povo que já entregou a vida a Jesus. Os que já têm Jesus como Salvador podem celebrar a morte dele, porque a morte dele garante a expiação pelo nosso pecado e a sua ressurreição, a nossa vitória, a vida eterna. Mas quem ainda não passou por isso vai celebrar o quê, se ainda não entregou sua vida a Jesus? Então, a Bíblia diz: quando vocês que já entregaram a vida a Jesus, que já passaram pela transformação do Evangelho, porque Cristo é o Senhor da sua vida, celebrarem a ceia, vocês estarão testificando. Testificando para quem? Para aqueles que porventura ainda não se sentem preparados para celebrar. Testificando para os que vêm que Jesus viveu, venceu o pecado, morreu, ressuscitou e voltará. Agora, a Bíblia diz uma coisa: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Deus nos trata como pessoa que somos, feito à sua imagem e semelhança, e nos trata como seres responsáveis pelo que fazemos, pelas decisões que fazemos. Por isso, não é o pastor que diz: olha, o irmão hoje não pode participar, ou a irmã, ou... Não, a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Cada um é responsável diante de Deus pela escolha que faz. E então coma do pão e beba do cálice. Mas você pensa assim: ah, pastor, mas eu estou brigado com a minha mulher. Ah, pastor, eu estou brigado com meu marido. Ah, pastor, eu estou com raiva daquele irmão. Seja lá, ou da minha sogra. Vamos falar assim, a sogra que perdoa aí. Ninguém fica com raiva do sogro, já perceberam isso? O sogro pode ser o pior que for, mas quem leva a culpa é sempre a sogra. Estou aqui defendendo a minha parte, que eu sou sogro, né? Tenho 2 genros aqui, espero que eles não discordem de mim. Mas, se você tem alguma coisa com alguém, e você não pode dispensar o perdão para aquela pessoa, então você não deve participar. Mas se você crê no que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, quando purifica, limpa. Então, se na sua mente, no seu coração, você tem raiva, você tem ressentimento, então você diz: me perdoa, Senhor. Dá no meu coração amor por aquela pessoa. Ó Pai, eu não quero mais ter esse sentimento. E você crê nisso, a Bíblia diz que purifica de todo o pecado. Aí então a Bíblia, coma do pão e beba do cálice. Mas se você sente que não pode perdoar, que essa raiva é muito profunda, então não tome, porque você vai tomando indignamente. E você não crê que o Espírito Santo é suficiente para convencê-lo de que está errado e que o sangue de Cristo é suficiente para purificá-lo. Mas se você crê, pode ser qual for o pecado. Se você está arrependido e pede perdão, é por isso que a Bíblia diz: examine-se a si mesmo, e então coma, e então beba. Examine-se, por quê? Se você se examina diante de Deus, o Espírito Santo mostra e você é sincero, você vai pedir perdão. E se você pede perdão, está perdoado. E se você está perdoado, você pode participar. Deus não quer dizer para você: olha, você está com um problema, não participa. Não, Ele quer dizer: a ceia também é para você lembrar a memória de quem é Jesus.
Jesus perdoa o pecador que se arrepende. Jesus veio não para condenar, mas para salvar todo aquele que estava perdido. É por isso que ele veio. E ele quer fazer isso também com a família de Deus, porque apesar de sermos cristãos, muitas vezes nós também estamos sujeitos a guardar ressentimentos, a ter palavras que não edificam, a tomar atitudes que não agradam a Deus, e temos que pedir perdão se queremos estar em comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então a ceia também é uma convocação à santificação. Quando Jesus instituiu a ceia, lá em Mateus 26, se você abre a partir do versículo 23 em diante, ele diz assim: na verdade, eu lhes digo, que ainda hoje um de vocês me há de trair. Quem, Senhor? Um daquele que põe a mão comigo no prato. Agora, naqueles dias, os amigos, quando sentavam à mesa, todos comiam do mesmo prato. O pão, eles rachavam, pegavam um pedaço, passavam para o outro, passavam para o outro. O cálice, um tomava, passava para o outro, passava para o outro. Aí eles pensaram, mas não é todos nós comemos do prato com ele. Aí começou o exame pessoal. Um começou, porventura serei eu, Senhor? Cada um, ninguém perguntou, será o Judas, Senhor? Será o Pedro, Senhor? Será o Tiago, Senhor? Não, ninguém ficou olhando para ver se era o outro. Cada um perguntou, porventura sou eu, Senhor? Eles viram que cada um era imperfeito e cada um podia falhar. Quando chegou Judas, que foi o último, ele falou, porventura sou eu, Senhor? O Senhor disse, você já disse, foi você que disse. Se você vai ao Evangelho de João, no Evangelho de João, João explica que Judas tinha um coração perverso. E quando Jesus fez essa mesma palavra, e falou, aquele que molha comigo o pão, na ceia o Senhor não manda molhar o pão. Ele dá primeiro o pão, e depois convida para tomar o suco da uva, o vinho. Na Páscoa dos judeus, eles molhavam o pão no vinho. Então o Judas participou da Páscoa da velha dispensação. Mas antes que Jesus instituísse a nova Páscoa, a ceia do Senhor, o Judas saiu. Porque você vai no Evangelho de João e diz que Judas, tendo molhado o bocado de pão, Jesus disse, o que tem que fazer, faz-o depressa. E ele saiu. E Jesus era tão amoroso que ele não expôs Judas. Tanto é que os outros pensaram que ele, por ser o tesoureiro do grupo, iria fazer alguma oferta ou fazer alguma coisa. Vê como Deus é bom, como Deus é amor. Mas Judas não participou porque ele não tinha o coração reto. Então, fica de exemplo para nós que se a pessoa não tem o coração sincero diante de Deus, é melhor que não participe. O que eu não creio que é o caso nosso aqui, mas que é o caso que cada um tem que examinar a si e não ao outro. E se houver alguma coisa, peça perdão. É esse o quadro que a Bíblia nos apresenta. Então, quando hoje nós fomos participar do cálice e do pão, lembremos isso, é uma convocação à santidade, é uma convocação a trazer à memória quem é o seu Senhor, Jesus Cristo. A Bíblia fala dele, que assim como é santo aquele que nos chamou, também nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Perfeito? Não, perfeito você não é, nem eu. Mas a palavra santo também significa separado na língua grega. Então nós temos que nos separar do que não agrada a Deus. E ir buscando cada dia ser mais semelhante a Jesus. Esse é um processo. Salvação é um ato de Deus. Ele o salva pela misericórdia dele. Santificação é um processo que você é parceiro com Deus. Você vai vendo o que a Bíblia vai ensinando e você vai procurando viver o que a Bíblia diz. E Paulo mesmo, que era um homem tão santo, ele falou, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para a estatura de homem perfeito, a imagem daquele que me chamou. Então, Deus não espera de você perfeição além daquilo que está dentro da sua capacidade de ser perfeito. Nem de mim, Deus sabe. Por isso que lá em 1 João 2:1 ele fala, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, mas não só dos nossos, do mundo inteiro.
O problema é que muitas vezes o mundo não quer saber de Jesus. Mas nós queremos. Então Ele nos convida para participarmos da ceia em memória do sacrifício dEle, para nos lembrar que nós devemos nos alimentar do pão da vida, através da palavra de Deus, que quando pecamos é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, e ao tomar o cálice nós estamos confessando isso. E se você notar, na nossa igreja e nas igrejas evangélicas, não é só o ministro que toma o vinho, todos tomam. Não é só o sacerdote ou só o pastor, todos tomam. Porque quando Jesus deu a ordem, Ele deu a todos. Não é só o ministro que é lavado no sangue de Jesus e fica mais santo que os outros. Não, toda a ovelha de Cristo, todo servo de Deus é lavado no sangue do Cordeiro. E quando nós tomamos, nós estamos celebrando isso, que não é porque nós merecemos, é pela bondade de Deus. Se hoje você está aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é pela bondade de Deus, porque Deus o ama, Deus a ama, e Deus quer trazê-lo para perto de si. E a celebração disso é conferida à igreja de Jesus e àqueles que estão remidos no sangue do Cordeiro. Pense nisso agora. E enquanto nós vamos ouvir uma música especial pela irmã Aline, vai ser a oportunidade para que você possa fazer como fez no momento da oferta, seguir a norma de... E se você não sente que deve tomar, ore a Deus. E se precisar de ajuda sobre esse assunto, o pastor estará à disposição para qualquer que precise ajuda, orientação espiritual. Mas eu creio que a mensagem bíblica é clara. Paulo disse, eu estou fazendo aquilo que Jesus ensinou. E o que nós queremos fazer hoje não é nada mais, nada menos do que nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Que cada um possa examinar o seu coração. Enquanto vamos nos servindo, vai examinando. Se há alguma coisa que você precisa pedir perdão, confesse a Deus. E, tendo sido perdoado, não deixe de participar. Irmã Aline já pegou o seu cálice? Não. Enquanto a Aline canta, os irmãos tocam, é a sua oportunidade de chegar à frente e se servir do cálice. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar,
E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Assim escreveu o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Porque aquilo que recebi do Senhor também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em obediência ao nosso Mestre e Senhor, participemos todos. Oremos com o nosso irmão diácono Donaldo Ferreira. Amém. Amém. Amém, Senhor. No texto a Bíblia ainda diz que semelhantemente, isto é, da mesma forma, depois do pão, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, ou o novo testamento, no meu sangue. Vocês façam isso todas as vezes que vocês beberem este cálice, em memória de mim. Em obediência ao Senhor Jesus, participemos todos. Oremos com o nosso irmão diácono Marco Maciel Ribeiro. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém, Senhor. Estamos chegando ao final deste culto. Minha oração é que nossa adoração ao Senhor não se resuma ao culto no templo, mas que a nossa vida seja um culto no altar de Deus. Que em tudo nós estejamos vivendo de tal forma que a nossa vida suba como um perfume agradável ao Senhor. Que o Senhor se agrade de cada um de nós em tudo que fizermos ou falarmos, em cada atitude, naquilo que pensarmos, no nosso agir durante esta semana. Que os reflexos dessa celebração possam acompanhar o irmão, a irmã, no seu dia a dia, Igreja de Cristo em London, e aos irmãos e amigos que assistem também através do Facebook, da internet, do YouTube, possa também viver essa realidade. Deus nos convida para andar com Ele, e assim deve ser o viver do cristão, para que sejamos verdadeiramente sal da terra, luz do mundo e o bom perfume de Cristo. Vamos orar. Ó Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu amor, ó Pai, e as mais ternas e doces consolações do Espírito Santo,
sejam derramados abundantemente sobre todos aqui reunidos, sobre todos que compõem a Igreja de Cristo na face da terra, sobre todos que verdadeiramente amam o Senhor Jesus. No nome dele oramos, Pai. Amém. Vamos assistir um pequeno vídeo. Vocês estão participando deste movimento que a irmã Alessandra está encabeçando, motivando, e vamos assistir um pequeno vídeo sobre isso. Eu não sei se a Alessandra está aqui ainda. Ah, está lá, Alessandra, desculpa, você é tão pequenininha que eu não te vi. Alessandra, depois do vídeo você pode dar aquela palavra, tá bom? E assim nós estaremos encerrando o nosso culto desta manhã. The way we express the love of Jesus Christ and the passion that he had is that we go out there and we serve others. We go to the out-of-bound places, the ends of the earth. The world is changing, but the gospel doesn't change. The message of the cross doesn't change. We're going to make every effort to share the gospel. The world has been decimated by COVID-19, but the work here at Samaritan's Purse, it never stops. No greater need and no greater time than right now for us to go out and serve. The way we express the love of Jesus Christ and the passion that he had is that we go out there and we serve others. We go to the out-of-bound places, the ends of the earth. The world is changing, but the gospel doesn't change. The message of the cross doesn't change. We're going to make every effort to share the gospel. The world has been decimated by COVID-19, but the work here at Samaritan's Purse, it never stops. No greater need and no greater time than right now for us to go out and serve boldly in the name of Jesus Christ. And we do it through Operation Christmas Child. It's a platform that God has given Samaritan's Purse to share the gospel more than 10 million times every year. Jesus loves you. The wonderment of it is that the child's encounter is not with material things. By faith, the encounter is with things unseen, and they're receiving that for the very first time. From the shoebox to the greatest journey, this is the Great Commission. During this pandemic, during all the fear that COVID-19 has brought to the world, this is when we go out and share the truth. Jesus said, go into the world and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We have a job to do. This is what these shoeboxes are all about, going out in the heart of this darkness, the heart of this virus, to go out and to bring up hope of Jesus Christ around the world. Is there a sense of urgency? Uma caixa igual duas caixas. Graças a Deus, tivemos uma empresa aqui do irmão Vinícius e do Ronaldo que cada caixa que vocês trouxerem, eles estão desafiados. Então, desafio toda a igreja a trazer a segunda caixa. Então, uma caixa serão, na verdade, duas caixas que irão para essas crianças. Então, quanto mais caixas vocês pegarem, mais caixas irão, ok? Vamos dar esse trabalho aí para eles e vamos juntar mais caixas aí. Tem caixas na entrada, ainda tem caixas aqui, tem caixas na saída e tem mais caixas para montar. Então, eu fico aqui montando caixa e se vocês precisarem falar, olha, eu não consigo pegar, não consigo entregar, manda para mim uma mensagem que eu vou atrás de vocês. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia, boa semana. Amém. Boa semana a todos, que Deus os abençoe com a graça e a paz do Senhor Jesus. Noemi e eu estamos à disposição, se alguma coisa precisar de orientação pastoral, espiritual, estamos aqui para servi-los.